Vamos então à segunda parte deste capítulo. Nós vimos aqui o Metelo colocando sobre como ele poderia ascensionar, como ele poderia buscar o caminho, sem olhar para trás, sem olhar para aqueles que o ajudaram, e principalmente ele fala aqui faz uma colocação linda de Jesus vindo às zonas difíceis, vindo às zonas de trevas junto com os seus trabalhadores, iluminando tudo, trazendo a luz para ajudar aqueles que estão em dificuldade, principalmente fazendo com que a ciência e a religião trabalhem juntas para melhorar a vida de todos aqueles que estão nos lugares de trevas, nos lugares mais difíceis, né? Tanto na crosta terrestre como encarnados, como na crosta terrestre nas regiões mais densas como desencarnados. Mostrava-se o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Quer dizer, os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificar o amor, a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Todos os grandes orientadores, Buda, Krishna, Jesus, todos os mestres, né? Nós tivemos Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, um monte deles. Eles vieram, né, não mediram a própria grandeza, eles não vieram, não se importaram com eles, com a situação deles, mas eles vieram para mostrar para nós, né, e os ignorantes, né, através do exemplo. Eles mostraram através do exemplo, né, o amor, a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e das vaidades fatais. Então nós temos que caminhar, nós temos que traçarmos o nosso caminho de elevação, de busca da nossa reforma íntima, como ele coloca aqui. Temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento. É o sal que dá sabor, é o sal que faz com que as coisas se perpetuem, que elas não se estraguem. Então a gente tem que saber levar as coisas de uma forma que a gente evite a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e das vaidades fatais, porque aí nós estaremos estagnando e até a água parada, a água estagnada apodrece. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retornou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. Não, a vaidade e o egoísmo fazem parte de nós.
Nós não mudamos quando desencarnamos. Então, se somos vítimas da vaidade e do egoísmo por nós mesmos, nós não somos ali vítimas por outros. Nós, através do nosso livre-arbítrio, cultivamos a vaidade e o egoísmo. Continuamos vaidosos e egoístas desencarnados, nós não mudamos. Então, outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos, com desacerto, que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas em fantasiosas concepções do reino da verdade, né? Colocando ali anjinhos tocando harpa, né? Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerarmos. Nem uma coisa nem outra, né? São estados de espírito que estão dentro de nós. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. É o que elas são, ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Exatamente como ela é, do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas sociedades, inclusive com as mesmas, né, construções, com tudo da mesma forma. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. São estágios, são vibrações que existem dentro de nós mesmos. Nós criamos o nosso céu e nós criamos o nosso inferno, estejamos encarnados ou desencarnados. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Eu vou repetir. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui, ele está no plano espiritual, né? Após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Então, a dualidade que existe aqui no plano de encarnados, né? A manifestação sublime, o impulso animal, o equilíbrio, a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade da queda. Então, a dualidade perseveram aqui, no plano espiritual, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria. É matéria mais sublime, mas é matéria. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Então, estão num campo de matéria, é uma matéria mais sublime, mas é matéria. Num campo de vibração no planeta, estão na crosta do planeta, estão em volta do planeta, uma matéria mais sublime, mais matéria, e junto ao planeta, ele coloca aqui, não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, uma matéria menos densa, mas é matéria, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, quer dizer, junto à própria crosta planetária, só que num outro campo dimensional, num outro domínio vibratório. Noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta
tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Como nós vamos nos afastar da solidariedade se somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Deus, todos irmãos de Jesus? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, né? Filhos que dilapidam todos os bens. Vamos lembrar que pródigo é aquele que dilapida, aquele que gasta tudo que tem, né? Distanciados voluntariamente do Eterno Pai, nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida, dos altos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperadores nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Então, se é uma coisa que nós temos no plano espiritual, é tempo, porque somos imortais. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da acesse, do planejamento desta elevação, desse caminho ascensional, esse caminho de subida, de elevação. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram, abre aspas, no vale da sombra e da morte, fecha aspas. O vale da sombra e da morte, como a gente vê lá no Salmo, né? Nos Salmos, principalmente a gente se lembra do Salmo 23. Então é o que ele coloca aqui. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível de vosso tempo, em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Não em virtude dos desígnios divinos, porque Deus não castiga. O que nós temos é a lei de ação e reação. Nós recebemos a reação das ações que criamos. Nós estamos em dificuldades, com dores, com mazelas, com sofrimentos, pela nossa imprevidência, pelas nossas más escolhas, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E quando escolhemos mal, vamos receber de volta a reação das ações imprevidentes que criamos. É isso que ele coloca aqui. Defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Quem pode atirar a primeira pedra? Qual de nós não foi invigilante algum dia? Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar por enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo, assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a colaboração da água simples e pura da verdade com os seus
pontos de vista. Pontos de vistas aqui entre aspas. E predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Então, o que ele coloca aqui? Alguns irmãos são levados lá para onde eles estão nos planos espirituais, quando estão em desdobramento, né, normalmente dormindo, né, o corpo descansa aqui na terra, em desdobramento esses espíritos vão aos planos espirituais, ficam assombrados com o que vem e trazem essas lembranças, essas colocações para os seus contemporâneos, por aqueles que convivem com eles, né? E é o que ele coloca aqui: operam a colocação da água simples e pura da verdade, água simples e pura, cristalina da verdade. A verdade é uma água simples, pura e cristalina. A água não é cheia de arabesco, não é cheia de cores, não é cheia de divisões, não é cheia de manifestações, não. A verdade é pura, simples como água cristalina. E aí ele coloca aqui: transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a colocação da água simples e pura da verdade, com os seus, abre aspas, pontos de vista, fecha aspas, e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Trazem as suas impressões dentro dos seus pontos de vista e das suas predileções pessoais. Quer dizer, eles trazem as suas impressões, digamos assim, com as suas colocações pessoais, trazendo alguns erros, trazendo algumas impressões equivocadas, porque estão sobre o ponto de vista daqueles que estão vendo, né? Estão sobre as suas impressões pessoais. É isso que ele está colocando. Eles trouxeram a verdade pura e cristalina? Não. Eles tiveram contato com a verdade, mas eles trazem essa verdade através dos seus pontos de vista, e os seus pontos de vista são, digamos assim, delimitados, são recheados com os preconceitos e com as pré-determinações, com as pré-condições elaboradas pelas suas religiões, pelos seus ensinamentos, pelos seus domínios, pelos seus conhecimentos de ciência, ou seja, elas vieram com as deturpações feitas pelos pontos de vista daqueles que estiveram lá. Ele deixa isso bem claro. Então, vamos aqui. Então, operam a colocação da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais, aquilo que eles acham, aquilo que eles acreditam, no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Ele estava pura e simplesmente nos planos espirituais. Huygens, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, o astrônomo recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos ao da crosta da Terra. Ele não foi em orbes distantes, ele estava em lugares absolutamente análogos, quer dizer, iguais aos da crosta terrestre, porque ele estava em planos espirituais que são em tudo semelhantes ao da crosta terrestre. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores, porque era dentro daquilo que ela acreditava na sua religião católica, que ou ela poderia ver anjos indo para o céu, ou ela poderia ver sofredores indo para o inferno. Então ela descreveu o que ela achou que seria o inferno, e ela pura e simplesmente estava trabalhando em regiões com irmãos
sofrendo, irmãos sofredores no plano espiritual. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna o corpo carnal descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os cumes das, abre aspas, habitações astrais, fecha aspas, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Vamos lembrar que Swedenborg ele escreve livros sobre a vida no mundo espiritual, um livro muito interessante, pelo menos eu só tive conhecimento de um, não sei se tem mais, onde ele descreve o mundo no plano espiritual muito interessante, muito parecido com o que André Luiz coloca no Nosso Lar, e vamos lembrar que Swedenborg é anterior a Kardec, né? E ele coloca, mas ele vem aqui com as suas impressões pessoais, é porque ele coloca aqui, Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais como melhor lhe parece, sobre o seu ponto de vista, imprimindo as narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-as com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos. Quer dizer, pincelando-as com seu modo de pensar, com seu modo de sentir, com as suas informações religiosas ou científicas, ou seja, com os seus preconceitos. Porque se encontram fundamente arraigados ao, abre aspas, chão inferior, fecha aspas, do próprio eu, né? Esse eu entre aspas. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. Eu vou repetir, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. As dependências da Terra não se restringem à crosta terrestre. Existem várias dimensões, existem vários planos na crosta terrestre, né, que nós não conseguimos ver, né, pelas nossas limitações do corpo terrestre. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confundem-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Aí é o que ele coloca, as criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. Nossa existência aqui na encarnação, a crosta terrestre, é muito breve, é um estalar de dedos perto da eternidade, né? Nós somos imortais. Então, é um breve período de tempo que a gente fica aqui na Terra, né?
A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil, quer dizer, a maioria demora nas estações expiatórias, né, nos lugares do plano espiritual onde está em expiação, onde está ali convivendo com os seus iguais em sintonia energética, em sintonia de vibração. Não é um castigo, é pura e simplesmente sintonia. Desencarna, vai ficar com seus iguais. Se aqui teve pensamentos ruins, sentimentos difíceis, mágoa, raiva, ódio, vai conviver com outros que também têm mágoa, raiva, ódio, por isso é tão difícil, por isso é tão sofrido. Então é o que ele coloca aqui, a maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra, desde os nossos antepassados, né? Desde os primeiros homens, né, que começaram a olhar para o céu, colocam a morte como uma deusa, idolatram, né, os mortos como se eles virassem deuses. Então fazem da morte uma deusa sinistra, apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. O fenômeno natural da renovação. Nós temos que ter um outro olhar para o desencarne, para a morte. Ela faz parte do nosso reencarne. Ela é o abrir das grades da prisão. É a libertação de quem estava aqui encarnado. A gente tem que olhar para o desencarne como voltar para casa, como uma coisa libertadora e não como uma coisa sinistra, como uma coisa ruim. A gente precisa modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e começarmos a entender as coisas como elas verdadeiramente são. Temos que adquirir os conhecimentos que nos são trazidos do plano espiritual. Apresenta o fenômeno natural da renovação, é isso que a morte é, renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. A transição e a separação é provisória. Aqueles que foram antes de nós vamos nos reencontrar quando estivermos no plano espiritual, quando a gente voltar para casa. É uma transição, é um afastamento transitório, é uma coisa muito rápida. A nossa vida aqui, no máximo de 100 anos, é muito rápido, é um estalar de dedos, gente. A gente tem que começar a modificar e tirar esse ranço, esses lixos que existem dentro de nós. Agarrado às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação talvez de quadros das esferas sombrias que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com seus desígnios e suas leis.
Recordemos o Mestre Jesus que colocou que ele veio aqui para servir e não para ser servido. E ele veio nos mostrar como a vida deve ser vivida. Nós devemos servir a natureza, servir ao planeta, servir aos nossos irmãos, servir a Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós não cresceremos, nós não melhoraremos. Eu vou repetir. Recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho, aguarda-nos a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. A semeadura do bem é o que produzirá a nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e em seguida invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir um grande globo de substância leitosa situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Olha que coisa linda aqui, o que ele coloca, né? Porque ele fala aqui sobre a caridade, sobre a fraternidade, sobre servir. Hoje, mais do que nunca, nós temos que entender essa lição. Nós estamos em plena pandemia. Nós temos que aprender a servir, a sermos solidários, a sermos fraternos. E olha o que ele coloca, como ele vai continuando aqui esse trabalho, né? Ele continuou falando mais alguns minutos comovedoramente. O André nem coloca aqui o que é, mas ele coloca aqui raios de claridade azul brilhante choveram no recinto. Quer dizer, os raios começaram a cair ali, a luz, os planos superiores estavam trazendo bálsamos, mostrando, né, o quanto eles estavam participando de tudo aquilo que o Metelo estava falando. E transcorrido alguns momentos de meditação, eles ficaram em silêncio ali meditando, Metelo fez exibir um grande globo de substância leitosa. Olha que interessante, um globo imenso, né, de substância leitosa, situado na parte central do templo. E desse globo, né, ele coloca aqui vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Então a gente vê aqui um grande globo onde ele podia mostrar ali em todas as partes da Terra os lugares por onde eles trabalhavam, e ele fala de fotografias animadas, né? Então a gente hoje consegue entender isso facilmente, né? Porque ele estava ali talvez num touchscreen, né? Onde conforme ele tocava apareciam ali aquelas fotografias como filmes, né? Mostravam para eles as regiões, os lugares em volta da crosta terrestre onde o Metelo e a equipe dele trabalhavam, né? Infelizes desencarnados em despenhadeiros de dor imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens analisadas de tão perto, por intermédio do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza
magnética. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Então eles estavam vendo ali em volta da crosta terrestre, as zonas onde eles trabalhavam de sofrimento, de dor, e ele coloca que nessas zonas se encontram ali pais, bem amados na derradeira experiência da vida da carne, pais dele, os pais. Eu tenho nesses centros expiatórios que foram pais bem amados, familiares dele, mas o trabalho dele não é movido pelo propósito egoístico, porque ele coloca aqui, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte, que a nossa família é o planeta terrestre, e hoje mais do que nunca nós estamos vivendo isso. A nossa família é o planeta terrestre. O que acontece com um é sentido e é espalhado para todos. Observei que ninguém ousou voltar-se para metê-lo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro, e procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Findos os trabalhos que ocuparam pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados a um instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte, outros ainda interessavam pelos ateus, pelas consciências encarnadas do remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Então, trabalhadores para todos os tipos de mazelas e de sofrimentos. Ninguém está sozinho. Tem grupos de trabalhadores para todas as dificuldades. Para todos possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente.
Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão, agora em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnar na crosta. Então aqui nós vemos a missão, que é o resumo do livro. O que nós vamos ver aqui no livro é essa missão deles junto a 5 entidades durante 30 dias. Então o que ele coloca aqui: devemos atender nos próximos 30 dias 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnar na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes os casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou dedicado. Acrescentou delicado. Confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo meu ex-padre católico, um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias, em vistas do caráter de nosso trabalho que nos prodigalizará ensejos de diferentes observações. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou: que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do templo da paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste de luz. Assim também nós encerramos este capítulo e continuamos no próximo.